Olá, eu sou o professor Diego Penaforte e bem-vindo a mais uma aula de 3D Max. Então vamos prosseguir aqui agora falando das nossas janelas de visualização, que são as viewports. Bom, as viewports eu vou criar um objeto aqui, caso você não consiga me acompanhar, é simples assim. Create, aqui no primeiro, Geometry, eu vou criar um teapot, que é o pote de chá. Você cria simplesmente clicando, segurando e arrastando ele aqui. A princípio eu vou criar ele na vista de perspectiva. E aí nós vamos selecionar aqui a ferramenta Move, Select Move, para poder posicionar ele melhor aqui na nossa viewport. Eu vou precisar dele, de um objeto qualquer, e ele aqui em especial, porque ele tem um formato que não é tão simétrico, para explicar aqui a lógica das viewports. Então essas quatro janelas é onde a gente cria os objetos, é onde a gente cria os personagens, modela os personagens, carro, castelo, cenário, onde a gente anima os personagens também, coloca os personagens para lutar, falar, andar, enfim, tudo que nós criamos no 3D Max, nós criamos aqui dentro do universo dessas quatro janelas, que quando você clica, você torna a janela ativa. Você vê que vai aparecer um sublinhado aqui, um retângulo amarelo em volta das janelas. Bom, então aqui a gente já tem a primeira questão, que é a lógica do desenho técnico. Como eu falei em outra aula, as janelas de exibição elas trabalham na lógica do desenho técnico. Como assim? Trazer uma imagem aqui, ó. No desenho técnico, quando você desenha uma peça, você tem as várias vistas dessa peça para que a pessoa que vai reproduzir a peça, que vai criar a peça em três dimensões, no mundo real, que vai produzir essa peça, possa entender como essa peça é construída, como ela é montada, como esculpir essa peça. Então você tem geralmente uma vista de topo, uma vista, no caso essa aqui é a vista de topo, você tem uma vista lateral direita, uma vista lateral esquerda, ou uma vista de topo, uma vista de baixo, uma vista de frente, dependendo do formato da peça. Nesse caso aqui você tem exatamente as vistas que são necessárias para a pessoa construir, para a pessoa entender como é essa peça. Então você tem as vistas dos ângulos da peça, né? E aqui geralmente uma visão em perspectiva, que seria como a peça é com perspectiva, como se você tivesse fotografado essa peça. Por quê? As vistas aqui, de frente, de cima, de lado, que são chamadas de vistas ortogonais, elas não têm perspectiva. Ela é desenhada aqui, no caso, como se você visse a peça totalmente, 100% de frente. E aí, na vista de perspectiva, você tem as distorções aqui de perspectiva, né? Como se você tivesse fotografado a peça. E é exatamente o que acontece aqui no 3D Max. Você tem aqui a vista de topo, a de front, a de left, que é a lateral, ó, e essas são todas desenhadas sem perspectiva. Você vê aqui o objeto totalmente 100% de frente, aquele totalmente de cima, aqui ele totalmente de lado. Você não tem as distorções da perspectiva. O objetivo aqui não é demonstrar a tridimensionalidade. Ela é uma imagem muito mais bidimensional do objeto. Ela procura, é até inclusive difícil ver, difícil às vezes modelar nesse modo, né, numa dessas vistas ortogonais, porque, como a gente pode ver aqui, quando eu selecionei o objeto, ela não tem a perspectiva. Então é o objeto como se ele fosse visto chapado, como se ele tivesse esmagado, vamos colocar assim, pregado numa folha. O que não acontece na vista de perspectiva, onde você tem as distorções de perspectiva. Agora já pode se dar a tridimensionalidade do objeto, né? Você consegue ver, por exemplo, a profundidade. O que eu quero dizer? A ponta aqui do chale, do bule, ela está menor, ela vai diminuindo à medida que se distancia daqui da câmera. Você vê que o cabo aqui, ó, a ponta do cabo está maior e aqui a base do cabo já está menor e vai diminuindo, vai afunilando, seguindo a distorção da perspectiva.
Essa distorção de perspectiva segue aquela perspectiva que a gente usa no desenho, né? Que você tem, por exemplo, os pontos de fuga, chamada perspectiva cônica, em que ou você desenha um, dois, ou até às vezes até 3 ou 4 pontos de fuga, traça linhas e desenha o objeto a partir dessas linhas. Então, todas as linhas do objeto que você desenhou, elas vão convergir para um ponto de fuga, e é onde você consegue